Deus, Salmo 146, Salmo 146, no finalzinho do livro de Salmos, 146, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Até aqui. Senhor nosso Deus, nós ao lermos a tua palavra e desfrutarmos da experiência que o salmista traduziu em palavras, nós estamos dando oportunidade mais uma vez a que o teu Espírito, o mesmo que inspirou ao salmista, também fale ao nosso coração nessa noite e nos faça um povo, ó Deus, de coração grato a ti. Faça-nos, ó Deus, um povo que glorifica o teu nome em tudo o que faz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, amado. Quando nós lemos esse salmo, o salmista, ele abre o salmo dizendo: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Ou seja, ele não estava falando de louvar a Deus porque estava no templo. Ele não estava falando de louvar a Deus porque era dia de festa. Ele não estava falando que estava louvando a Deus porque alguma coisa boa lhe aconteceu. Mas ele estava propondo algo para si mesmo. Louvarei ao meu Deus, ao meu Senhor, durante a minha vida, e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amados, quando eu propus à igreja transformarmos esse culto de hoje, não somente no culto dos aniversariantes de dezembro, mas num culto em ação de graças, pelo que Deus realiza e tem realizado nas nossas vidas nesse ano de 2018, na verdade, irmãos, é alguma coisa que nós precisávamos fazer todos os dias da nossa vida. Não importa se você recebeu uma notícia ruim, não importa se você está enfrentando um momento de dor, de perda, mas importa que você entenda que nós fomos chamados por Deus para transformar a nossa vida numa vida de louvor, de alegria e de adoração ao nosso Deus, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Um sentimento de gratidão em relação a Deus deve habitar permanentemente em nosso coração. Por isso, conclamei a todos para que nós fizéssemos o que estamos fazendo hoje aqui. Mas eu percebo que há muitas pessoas, irmãos, que ainda não têm essa atitude de gratidão. E que mais reclamam, mais se lamuriam, mais pedem, mais clamam do que propriamente agradecem a Deus pelas suas bênçãos.
E nós não podemos, queridos, nos transformar num povo que toda vez que se reúne na presença de Deus, é para pedir, é para clamar por um milagre, por uma bênção, por uma cura, pela solução de um problema. Porque se nós nos transformarmos num povo que eternamente pede, 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 nós seremos como aqueles leprosos que curados foram 10, mas apenas um voltou para agradecer. Os outros 9, agora estou curado, pronto, por que eu tenho que agradecer, né? Aliás, isso não é uma cultura nossa. Eu admiro muito a posição, por exemplo, do povo americano, que até hoje eles mantêm um dia, né, assim, separado, é feriado nos Estados Unidos, o Dia Nacional de Ação de Graças. Nesse dia ninguém trabalha, nesse dia ninguém faz nada, se não parar para agradecer a Deus pelas bênçãos, pela família, pelos milagres, pelos livramentos de Deus. E esse dia é um dia muito importante na vida da nação norte-americana. E eu percebo que o Brasil não tem essa tradição de agradecer a Deus, nem mesmo entre o povo de Deus. Às vezes nós temos essa dificuldade, porque da forma com que eu conclamei domingo de manhã e de noite, para estarmos aqui a parte de baixo, irmãos, era para estar lotada, de gente levantando as mãos e dizendo: Deus, obrigado por tudo que tu fizeste em minha vida nesse ano de 2018. E isso, queridos, né, é algo que a gente precisa fazer e fazer sempre. Não apenas quando alguma coisa sai errado. Não pelo fato de estarmos apenas hoje na igreja. Não, mas muito mais do que isso. Pelo fato de que você está atravessando mais um ano. Você tem noção de quantas pessoas ficaram para trás esse ano? Você tem noção de que esse ano mais de 60 mil pessoas tiveram a vida ceifada violentamente na nossa nação? Mais de 50 mil pessoas sofreram acidentes de trânsito e morreram nesse ano de 2018. Muitas pessoas esse ano descobriram que estavam com uma enfermidade mortal e morreram, faleceram dessa enfermidade. Muitos lares foram destruídos, casamentos que não existem mais. E aí quando você começa a fazer um apanhado, né, de todas essas coisas, você percebe que você tem muito a agradecer. Senhor, estou vivo aqui, estou com saúde, a minha família continua abençoada e unida. E aí você começa a perceber que coisas que você nem nota, mas são bênçãos de Deus e livramento de Deus para as nossas vidas, né? Também agradecermos a Deus porque nós temos uma aliança com Ele. Você tem noção de no Brasil de mais de 200 milhões de habitantes, quantos são as pessoas que não têm aliança com Deus, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus? Quantos são os brasileiros que ainda estão se curvando diante de imagens de ídolos? Quantos são os brasileiros que ainda estão adorando e servindo a demônios, a entidades malignas? E aí quando você começa a fazer todo esse apanhado, e vai chegando o final do ano, você diz assim: Senhor, eu te agradeço por todas as coisas. Eu te agradeço porque eu tenho saúde para trabalhar. Eu estou desempregado, é temporário. Porque algumas pessoas não podem trabalhar definitivamente, porque estão impedidos por uma enfermidade que nunca mais eles vão poder trabalhar. Você entende isso? O período de desemprego é temporário. Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta e você vai voltar a trabalhar. Há pessoas que não entendem essas coisas e não glorificam a Deus por essas coisas. Acham que é favor de Deus, não, que é obrigação de Deus fazer tudo isso. Deus tem que fazer, porque Ele é meu Deus e eu sirvo a Ele, então Ele tem mais que me abençoar. Não, querido, não. Tudo isso faz parte de um favor imerecido, a quem a palavra de Deus chama de graça. Misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E a melhor forma, querido, que temos
de enfrentar as lutas e dificuldades da vida é com um coração cheio de gratidão. Porque se você começa a enfrentar uma luta, mas dentro do teu coração tem gratidão a Deus, tem louvor a Deus, eu digo a você que você já tem tudo para vencer essa luta que você está enfrentando. Por quê? Porque a partir do louvor, a partir da gratidão, a partir da consciência, né, de que Deus tem abençoado a sua vida, você já tem algo muito importante, você já tem vamos dizer assim, muito a teu favor, para que você vença as dificuldades que você está enfrentando. E foi essa grande estratégia usada por Davi. Quando a gente estuda a vida de Davi na Bíblia, a gente diz, meu Deus, que homem tremendo. Ele começou vencendo lá quando cuidava das ovelhas do seu pai, quando ele matou aquele leão e aquele urso, usando apenas as suas mãos. A Bíblia diz que ele agarrou o leão e o feriu, agarrou o urso e o feriu. Aí você começa a perceber que quando ele foi enfrentar aquele gigante, né, ele já entendia de glorificar a Deus, e o que levou ele a lutar contra o gigante, ele não precisava lutar contra aquele gigante, absolutamente, né, ele não tinha que lutar contra aquele gigante, ele podia ter passado, né, direto pelo assunto, mas ele disse, não, eu não posso ver esse incircunciso filisteu blasfemando contra o meu Deus, afrontando o exército do Deus vivo e não fazer nada. Muitos soldados de Israel, fortes, preparados, estavam lá, entrincheirados, com medo. Mas Davi não, ele disse, não, peraí, assim como eu matei o leão, é assim como eu matei o urso, eu vou ferir esse gigante e vou matá-lo. Mas o que havia de especial na vida de Davi? Um homem que, desde criança, ele aprendeu a pegar o seu instrumento, um dom que Deus lhe deu, ele também era músico, compôs muitos hinos, que eram salmos, ele cantava, ele tocava, e mesmo quando ele se tornou rei, ele continuou glorificando a Deus, até no dia em que ele recebeu a notícia da morte do seu filho. Diz a palavra de Deus que ele estava em jejum, que ele havia se vestido de pano de saco, ele estava se humilhando perante a face do Senhor, quando ele recebeu a notícia do menino morto. Ele tomou banho, vestiu uma roupa nova, pediu comida, porque ele já estava sem comer alguns dias, e a primeira coisa que ele fez depois disso foi entrar no santuário para adorar a Deus. Alguém diria, mas como que um homem que acaba de receber a notícia de um filho que morreu, tem condição de entrar no santuário e cantar louvores a Deus? E aí você começa a entender por que que Davi venceu tantas batalhas. Porque ele aprendeu a ser um homem grato a Deus. O que fez Jó suportar os piores dias da sua vida, o que fez Jó superar a perda dos filhos, de todos os seus bens, e a perda da sua saúde, quando ele ficou enfermo, da planta do pé ao alto da cabeça, é que Jó, em momento algum, ele parou de glorificar. Ele disse, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que Jó não atribuiu ao diabo. Ele podia ter dito, Deus me deu, o diabo tomou. Não. Nem aí ele deu guarita para Satanás. Nem aí nesse ponto ele podia ter dito, olha, Deus me deu e Satanás tomou. Porque na verdade Satanás tocou na vida de Jó. Tocou na vida dos seus filhos. Tocou nos seus bens. Tocou na sua saúde. Mas até aí Jó disse, não. Quem tirou foi Deus. Porque Satanás não teria poder para tocar na minha vida se Deus não permitisse. Em tudo isso, não blasfemou Jó contra Deus, mas continuou louvando o nome do Senhor, a ponto da sua esposa não entender. Não entendo. Você está aí,
parecendo um farrapo humano. Você não tem mais saúde. E você continua mantendo essa integridade de louvar a Deus. Amados, quando você entra numa batalha, e você entra louvando o nome do Senhor, eu quero dizer para você que quem vai à frente dessa batalha é Deus, não é você não. Houveram vezes, circunstâncias, em que o exército de Israel recebeu uma ordem da parte de Deus: vocês não vão pelejar, vocês vão louvar o meu nome, vocês vão cantar louvores, vocês vão tocar trombetas, vocês vão fazer um grande barulho, um grande alarido, e o resto vocês deixam comigo. Tem muito crente hoje perdendo batalha, porque quando começa a tribulação, para o louvor. Quando começa a tribulação, não vem mais à igreja. Enfrenta uma luta, estou sem tempo de ir à casa de Deus para louvar o nome do Senhor. Estou sem tempo de me reunir com a família de Deus para glorificar a Deus. Enquanto isso, Davi, quando fugia de Saul, ele declarou que ele sentia saudades do templo. Ele declarou que ele tinha saudade de estar na casa de Deus. Eu sei que há pessoas, irmãos, que por algum tempo, ou por trabalho, ou por problema de saúde, às vezes não tem condição de vir à igreja. Quem está, por exemplo, agora de um leito de hospital, mesmo sendo um crente, não pode vir à igreja. Quem está trabalhando nesse momento agora de serviço, na vida militar, numa área de saúde ou de comércio, ele não pôde vir nessa noite porque está impedido, não pela vontade dele. Mas eu falo daqueles que poderiam estar aqui louvando a Deus e optaram por não estar. Davi, ele declarou: o meu desejo, a minha vontade, a minha alegria é estar na casa do meu Deus. Eu prefiro estar na casa do meu Deus, mesmo que seja na porta, do que permanecer nas tendas da perversidade. E tantos salmos Davi, ele escreveu, falando sobre a alegria de quem pode louvar o nome do Senhor. Por isso, amados, nessa noite nós estamos a um passo. Quando você agradece a Deus, você está a um passo de resolver algumas questões importantes na sua vida. Nossa confiança, queridos, não deve ser depositada em homens. Como disse o salmista aqui: não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Mas bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Eu vejo hoje muitas pessoas tristes porque confiaram, né, de maneira incondicional. Esse confiar aqui, queridos, né, significa você colocar uma dependência total em cima de homens. Mas eu não vou confiar em homens. Sim, quando você entra de manhã dentro de um ônibus, né, e se dirige ao seu trabalho, você confia de que aquele motorista vai dirigir certinho, não vai bater com o ônibus, e que você vai chegar seguro aonde você vai. Então a gente confia sim no motorista do ônibus. Quando você vai a um médico e ele prescreve um remédio para você tomar, você vai na farmácia e compra, porque você confia na prescrição que o médico fez para a sua saúde. Quando você vai de manhã e entrega o seu filho na escola, você o faz porque você confia nos professores que vão lidar com ele durante todo aquele dia. Mas não é essa confiança que a palavra de Deus está dizendo. Essa confiança aqui é aquela dependência total e incondicional. Não, essa dependência total e incondicional
nós temos somente do Senhor. Porque os homens são falhos. Nas últimas eleições no Brasil, nós elegemos, né, pessoas para nos representar. E nos últimos 4 anos, essas pessoas traíram a confiança do brasileiro. Nós fomos traídos a nível federal, estadual e, no caso de São Gonçalo, a nível municipal. Muitos desses governantes hoje estão presos. Por quê? Porque traíram a nação, porque traíram o voto que lhes foi confiado. E tem pessoas que entraram em desespero porque confiaram em governos, confiaram a sua vida nesses governos. Homens morrem, e quando eles morrem, passam todas as suas promessas e todos os seus planos. Casamentos podem chegar ao fim, ou através de uma viuvez, ou através de um divórcio, que não seria a vontade de Deus, mas como disse Jesus, pela dureza dos vossos corações, foi que Moisés lhes concedeu dar carta de divórcio. Não era para ser assim, mas porque o coração do homem é duro, e quando fala homem, nesse caso é homem e mulher. Tem muita gente hoje que está convivendo com uma depressão, porque o seu cônjuge lhe traiu a sua confiança. Tem pessoas que estão sofrendo depressão porque julgaram, colocaram a sua causa na mão de um juiz para julgar, e o juiz não foi justo. Ele julgou segundo alguns interesses. Isso é muito comum em nossos dias. Juízes que julgam não com equidade, mas julgam com uma certa conveniência para alguns dos lados das partes, porque juízes são falhos. Juízes tomam decisões que também são falhas. Talvez alguém esteja triste hoje porque um amigo que você dizia, meu Deus, como eu confiava nesse amigo, nessa amiga, meu confidente, minha confidente, tudo que acontecia comigo a gente conversava. E a gente abriu o coração com o outro. Mas essa pessoa traiu a minha confiança. E hoje, irmãos, quando um amigo trai a confiança do outro, a coisa fica difícil, porque às vezes isso acontece na rede social. Tá? Coloca lá no Facebook, coloca lá no WhatsApp, coloca lá no Instagram, coloca lá no Twitter. E aí quando você se decepciona com alguém que traiu a sua amizade, ou um cônjuge que lhe foi infiel, a tendência é que a tristeza venha tomar conta de você. Mas sabe qual é a saída? A saída, mais uma vez, mesmo que os seus amigos te decepcionem, que um cônjuge venha atraí-lo, mesmo que o juiz julgue uma causa improcedente contra você, mesmo que os homens, os governantes tenham nos traído, mesmo que alguém que te fez uma promessa morreu e agora não tem mais como cumprir. Mas se você for grato a Deus, se você tiver um coração grato a Deus, você vai vencer tudo isso. Sabe por quê? Porque essas coisas todas passam. Os homens passam, as instituições humanas passam. Tudo isso vem de uma estrutura fadada a falhar, a fracassar. Mas quando você recebe uma promessa da parte de Deus e coloca essa promessa no teu coração e por isso você louva a Deus, você vai ter sim vitória na sua vida. Por isso Jó tinha uma certeza inabalável de que a sua vida não ia terminar daquela forma. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Sabe aquela certeza? E foi justamente por essa certeza que Jó continuou sendo um instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho dito isso a essa igreja, irmão, irmã, em nome de Jesus. Se você está enfrentando uma luta na sua vida, não tenha a brilhante ideia de parar de servir a Deus.
porque isso é a pior coisa que você pode fazer. Não tenha a brilhante ideia de parar de buscar a Deus, de louvar a Deus, de agradecer. Não faça isso, porque se você está vivendo um problema, e você para de confiar em Deus, de servir a Deus na sua obra, de ser uma bênção nas mãos de Deus. Jó foi restaurado por Deus, quando ele orava pelos seus amigos. Irmãos, é difícil entender esse texto. Numa visão humana você não vai entender. Como que um homem que estava precisando de oração, que estava passando pelo pior momento da sua vida, e que um ser humano pode passar, quando ele perde os bens, perde os filhos e perde a saúde, como é que esse homem ainda está orando pelos amigos? Aí você entende porque que você não pode parar de louvar a Deus, parar de glorificar a Deus. Irmãos, eu já travei batalhas nessa área na minha vida. Já houve momentos que eu fui para a igreja, irmãos, eu não nasci pastor não, eu não nasci bispo não, eu não nasci líder na igreja não, irmãos. Eu era um crente comum dentro da igreja. Mas quantas vezes foram as vezes que eu fui para a casa de Deus com o meu corpo dizendo assim, não vai, e o meu coração dizendo, vai. A minha alma ferida às vezes dizendo, o que você vai fazer lá hoje? Você está muito triste, você está com problema, você vai fazer o que na igreja hoje? Mas dentro do meu coração havia um ímpeto dizendo, vai louvar a Deus, vai glorificar a Deus, vai buscar a Deus, vai agradecer a Deus. E todas as vezes que eu fiz isso, irmão, eu saí da igreja renovado, abençoado. A mensagem naquela noite parecia que era só para mim, não tinha mais ninguém na igreja, só eu e o pastor. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus falou comigo, sentado na igreja, parecendo que só havia eu e o pastor, mas ninguém, ele hoje só está pregando para mim. Mas se eu tivesse ficado em casa, se eu não tivesse ido para buscar a Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus, eu teria ficado em casa curtindo os meus problemas. Eu teria ficado em casa rodeando os meus problemas. E teria continuado na mesma situação. Quem sabe não dormisse naquela noite. Quem sabe no dia seguinte não teria ânimo para trabalhar. Mas quando a gente começa a renovar-se diante de Deus e glorificar a Deus e buscar a Deus, Satanás, ele não pode com quem glorifica a Deus. Ele não aguentou ficar perto de Jó. Esse cara para mim não dá, não tem condição. Eu toco na sua vida, eu tiro os seus filhos, eu tiro os seus bens, eu tiro a saúde, e nem ele reconhece que eu fiz isso. Até isso ele diz que foi Deus. Quando a gente glorifica a Deus, quando a gente ama a Deus, quando a gente agradece a Deus em tudo, Satanás fica muito furioso. E ele se sente um derrotado. Aquele gigante foi derrotado por Davi. Não porque ele era um grande soldado, Davi não era um grande soldado. Mas é porque ele deixou bem claro, eu vou contra ti, em o nome do Senhor Deus dos exércitos, a quem você tem afrontado. Você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti. Não na minha força, não na minha pontaria com a minha funda, não, não. Em nome do Senhor Deus dos exércitos, o Deus da minha vida, o Deus da minha adoração, o Deus da minha fé, o Deus da minha confiança, o Deus do meu louvor, o Deus da minha adoração. Amados, a igreja precisa redescobrir isso. Glorificar a Deus, servir a Deus, servir uns aos outros, servir e ser um instrumento nas mãos de Deus. É
tudo que a gente precisa para ser um crente vitorioso. Para onde você pisar, a planta do teu pé, a bênção de Deus chegar junto com você naquele lugar. Porque tudo quanto fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso eles não vão permanecer e nem vão prevalecer. Mas aos meus amados, Deus disse: eu vou dar até enquanto estiverem dormindo, eu vou abençoar a vida deles. Amados, eu quero nessa noite convidar você a glorificar a Deus. Que a palavra de Deus permaneça na sua vida, como diz o salmista no Salmo 46. Eu queria que você lesse comigo o Salmo 46, do versículo 1 ao versículo 7. Salmo 46, do 1 ao 7. Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos de novo juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. O salmista está dizendo: não tem problema se a terra se transtornar, se os montes se abalarem até no fundo do mar. Você sabia que no fundo do mar tem monte, né? Tem monte no fundo dos mares. Existem profundidades no mar que ultrapassam a 7.000 metros de profundidade. E lá embaixo tem montes de 2.000 metros, 3.000 metros, 4.000 metros. Significa que até lá, se os montes se abalarem, ainda assim, diz o salmista, eu confiarei e temerei ao Senhor, porque Ele é o meu amparo, Ele é quem me sustenta. E aqui o salmista está glorificando o nome de Deus e dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, irmãos, que nós tomemos essa postura. Talvez você tenha vindo hoje à igreja carregando um saco de problema, tá? Quando chega Natal, né, a gente lembra do saco de presente do Papai Noel. E tem gente que carrega um saco de problema, um fardo que não está aguentando mais carregar. Ah, eu queria me livrar desse fardo. Só tem um jeito, irmão. Quando você está com a mão ocupada, você não consegue louvar a Deus direito, não. Você deixa o saco do lado assim, deixa ele. Pega as duas mãos e levanta para Deus e glorifica a Deus. Porque ninguém consegue glorificar a Deus e carregar fardo ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque você tem que deixar o fardo. Por isso que Jesus disse que a gente tem que, deixar o nosso fardo. Tomar o jugo dele, porque o jugo dele é diferente, ele já carregou por nós. O jugo que você ia carregar, Jesus já carregou por você. Então esse jugo dá para carregar, ele é leve e é suave. Agora, se você ficar carregando problema ao ponto de você não conseguir nem louvar a Deus mais, ao ponto de você não conseguir se alegrar em Deus, ao ponto de você não conseguir vir ao culto como alguns não conseguiram hoje, porque estão cansados, com problemas, prostrados. Louvado seja Deus que você está aqui e você veio para glorificar o nome do Senhor. Você venceu.
você conseguiu chegar no lugar da adoração.